Boa tarde, está no ar o Simplesmente com Gabi. Você, como sempre, é nosso convidado especial para a gente fazer um programa diferente, falando sobre saúde, empreendedorismo, atualidade, sempre com o intuito de transformar vidas. Comigo aqui, minha amiga Gabi Oliveira. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. E boa tarde especial aqui para a doutora Renata. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, doutora Renata. Espero que a gente esclareça muitas dúvidas, né, de todos nós aqui que estamos assistindo, porque hoje a gente vai falar muito sobre vacinação, sobre dengue, e a doutora Renata faz parte da imunização e vai estar aqui esclarecendo muitas dúvidas de todos aqui. Obrigada, viu, doutora Renata, por estar aqui hoje conosco. Eu que agradeço, né? É uma honra, um imenso prazer estar aqui com vocês. E eu espero, né, poder colaborar com um pouquinho aí do que a gente sabe a respeito de imunização, a respeito de dengue, né? Uma ótima tarde a todos. É isso aí, a doutora Renata Cordeiro Andrade, ela é enfermeira há 16 anos, né, doutora? Eu olhei lá no Instagram, pra ver se eu não estou errando aqui. Consultora independente de imunização, coordenadora da imunização e rede frios aqui de Aparecida de Goiânia, especialista em epidemiologia e emergência de saúde pública, especialista em sistema de saúde, mestre em saúde coletiva. É isso aí, né? Isso mesmo. Então a gente vai aproveitar essa oportunidade, como disse a Gabi, nós vamos falar muito sobre vacinação. A gente está nessa pegada realmente da vacinação contra a dengue, mas a gente quer abordar vários temas, pois a gente sabe que realmente é algo que a gente precisa desmistificar muita coisa que tem sido colocada em relação à vacinação, à importância da vacinação. Mas antes, doutor, eu queria começar como que foi essa experiência de chegar na área da saúde. O que te levou a trabalhar na área da saúde? Então, desde o ensino médio era uma paixão, né, pela área da saúde, por querer colaborar mesmo, de alguma forma, fazer algo que fosse mudar a vida das pessoas, né? Então, eu venho de uma família muito simples, eu fui a primeira a me formar da minha família, e eu falo que Deus me trouxe, né, para Aparecida. Que bom, né? Eu vim de um estágio, né, eu até acho bacana a forma como Deus conduz os passos da gente, verdade, né? É verdade. E eu estava na faculdade e eu ouvi falar de uma oportunidade, né? Eu trabalhava o dia todo, estudava à noite. E aí eu vi alguns colegas comentando, olha, lá em Aparecida tá tendo um estágio remunerado. E eu me sentia meio perdida na faculdade, porque eu saí do ensino médio e fui direto para a faculdade. E na minha turma, todos já eram técnicos de enfermagem, já tinham conhecimento, entendimento da área da saúde. E eu tava lá, assim, meio perdida. Eu falei, gente, eu preciso de arrumar um estágio, alguma coisa que vai me habilitar melhor, né? Para eu aproveitar melhor a faculdade. E aí, eu ouvindo falar, gente, de verdade, eu só tava com o dinheiro da passagem. Olha. E aí, de volta para casa. E aí, na BR ali, né? E aí eu falei assim, bom, eu vou lá em Aparecida ver esse estágio. E como eu vou voltar? Não sei. Tipo assim, vou entregar a Deus mesmo, né? Vim e aí consegui, né? Fiz uma entrevista. Cheguei aqui, nem sabia onde era, fui na procuradoria, encontrei a pessoa e ela gostou de mim, fez uma entrevista e falou assim, não, você começa amanhã. Olha, então, que legal. assim, foi uma Que bênção bom, de né? Deus, né? Deus preparou a forma de eu voltar, deu tudo certo. E depois que eu estive aqui, né, 3 anos como estagiária, eu fui contratada como enfermeira na assistência, né, trabalhei naquele antigo pronto-socorro, era uma das poucas unidades do município na época, né, e após esse período, né, eu estive na assistência, era apaixonada por assistência, surgiu essa oportunidade na vigilância epidemiológica, me convidaram para assumir a coordenação na época de IST, né, onde eu estive por um tempo. E quando surgiu a vaga na imunização, eu confesso que também fui escolhida pela imunização, porque não era uma área do meu interesse. Você não estava ainda na sua cabeça. Não, eu gostava muito da assistência, né? Então, quando eu fui convidada para assumir a coordenação de imunização, eu fui literalmente chorando, Olha. porque não era algo que eu queria, mas assim, né, era uma boa oportunidade, Sim. então aceitei. Não sabia nada de vacina, e aí fui correr atrás, estudar, né?
aprofundar. E graças a Deus, hoje eu sou apaixonada por imunização, né? Estou aqui já há 13 anos só na área de imunização, que é uma área que eu tenho procurado me especializar, porque realmente eu sempre falo, os meus filhos até brincam, mãe, você não vai parar de estudar mais? Não, gente, é muito bom quando você trabalha com algo que você ama. Porque tudo, você corre atrás, está sempre assim, procurando se atualizar, né? E é uma área, assim, a área da saúde, ela é muito abrangente, assim, né? Ela tem. E tem muitas dúvidas também, por isso que eu trouxe a doutora Renata, porque para todos que estão nos assistindo, né, que vão nos assistir, vem muitos mitos, muitas, né, histórias, o disse que me disse, isso vai passando hoje com a internet, é muito rápido, né, propaga muito rápido as informações e chegam informações totalmente distorcidas, né, principalmente a questão da vacinação, que a gente sempre fica nessa dúvida, a vacinação mesmo contra a Covid, gente, virou um caos, né? Eu mesma, às vezes, me perguntava, gente, será que é perigoso? Essa vacina, será que causa, né, tantas coisas mesmo ruins, né? E aí eu queria que você esclarecesse aqui para nós, doutora Renata. Então, vamos lá. Falando a respeito de vacinação, né? Hoje a gente vê exatamente isso que você colocou, né, Gabi? Muitas informações negativas, muitas fake news, né? Às vezes uma pessoa pega o celular e grava ali no WhatsApp uma mensagem: minha tia tomou a vacina ontem e morreu. Ninguém sabe quem é essa tia, qual a cidade, de onde veio essa informação, mas as pessoas acreditam, né? Então a internet, ela trouxe muitos pontos positivos, sim, mas a gente tem muitas coisas negativas que a gente precisa trabalhar. E eu acho que isso só vai melhorar a partir do momento que a gente tiver esse tipo de informação de qualidade que vocês produzem, que é muito importante, né? Então, o trabalho que vocês fazem é excepcional, que é levar uma informação realmente de qualidade, com fundamentos, né, científicos, e que possa tranquilizar a população em relação a essa vacinação. Então, existem efeitos colaterais? Existem, né? Os estudos nos trazem isso. Mas o benefício da vacinação hoje é muito maior que os riscos, né? E é isso que a população precisa entender. Igual quando alguém vai tomar qualquer remédio, e se for olhar a bula, nossa, entra em você desespero. não toma. Fala, não, peraí, eu não vou. Não toma. Inclusive, existem medicações muito comuns que muitas mães dão aí para os filhos, né? Diariamente, que produz 100 vezes mais chance de dar uma reação de que uma vacina. Exato, né? E porque hoje tudo se vincula à vacina. Então, fala que a imunidade muda porque tomou muita vacina quando era pequeno e por isso que está dando tantas doenças autoimunes. A gente escuta muito, assim, porque o pessoal sempre pergunta, fala assim, nossa, mas antigamente não tinha a gente não ouvia falar de tantas doenças autoimunes como agora. Às vezes, a questão até doenças mentais. Aí mas isso é porque você pode notar. Autismo. Autismo, isso. Ia falar isso agora, do autismo. Então, aí o povo fala, mas sabe o que é isso? Porque começa a vincular as vacinações, claro, da alimentação também, mas fala-se muito da vacinação. Então, e os pais estão deixando até de vacinar dessas doenças, sarampo, catapora, né, doutora Renata? Verdade. Você que está lá na imunização já sabe, né? Nós estamos com sérios problemas, né, de baixas coberturas vacinais. E aí eu costumo falar que até o sucesso, né? Nós temos no Brasil o melhor programa de imunizações do mundo, gente, né? Países subdesenvolvidos não têm um programa tão efetivo como o nosso, com vacinas gratuitas, seguras, eficazes, disponível para a população. Hoje, eu falo que a gente está levando a vacinação para dentro da casa das pessoas e elas estão se recusando, né? E aí eu falo que o sucesso também está relacionado a isso, é um fator que está relacionado a essas baixas, porque hoje em dia as pessoas não veem casos mais de paralisia infantil, por exemplo,
não vê mais casos de sarampo. Recentemente, nós tivemos que produzir capacitações para os médicos, porque estávamos tendo casos de sarampo novamente, e os médicos não conheciam a doença a fundo para saber como conduzir o tratamento. Nossa. Só para vocês terem uma noção. Então, assim, por que isso? Por que a gente não tem casos mais de paralisia, de sarampo? Tá voltando agora, né? Mas a gente não tinha muito tempo. O Brasil já tinha conseguido certificado de eliminação do sarampo lá em 2016. Perdemos. Sim. Então, por quê? Porque existe uma cultura vacinal no nosso país. As pessoas tinham a cultura de levar os filhos para se vacinar, né? Então, nós vivemos épocas difíceis lá atrás, na década de 50, onde teve vários casos aí de paralisia infantil. E hoje, o ano passado, o país ele foi reclassificado, né? O Brasil foi reclassificado com alto índice de risco para retorno da paralisia infantil. Sério? Pensa, uma criança, um adolescente está correndo, brincando e de repente perde os movimentos das pernas. Isso é irreversível, não tem fisioterapia que funciona, né? Não tem tratamento. Então, as pessoas perderam, né? Não tem essa consciência do risco que está iminente, porque não existem mais casos, mas eles estão voltando. Né? Estão voltando porque as pessoas deixaram de se vacinar e deixaram de proteger as nossas crianças. E são doenças graves, né? Doenças porque às vezes graves. as pessoas falam assim, não, eu tive sarampo, eu tive catapora, passei por isso, né? E não sabe as consequências. Claro, tem gente, é igual Covid. Sim. Tem gente que passa e mas outros, tem outros que não. E eu acho que tem que ter essa conscientização, né, doutora Renata? Porque a vacina, às vezes a pessoa fala assim, tá bom que é um direito, vai quem quer, né? Então a gente sabe, a pessoa escolhe se vai levar o filho ou não. Mas ter a conscientização que é questão de saúde pública, né? Para não deixar disseminar essa doença, né? Esse vírus, igual sarampo. Às vezes a pessoa fala assim, não vou vacinar meu filho. Mas uma pessoa que não pode vacinar, porque tem estudos que a vacina fala, não é apropriado para as pessoas que são alérgicas, né? Ao ovo, né? Como tem da H1N1, que eu acho que é a ovo, né? E às vezes a pessoa fala assim, não vou levar meu filho. Mas esquece daquela pessoa que não pode vacinar, né? E que não tem essa opção de vacinar ou não, e que pode pegar a doença e pode ser grave. Exatamente. E se ela convive no meio de pessoas vacinadas, a chance dela se infectar é mínima, né? Isso é o que a gente chama de, eu até anotei aqui pra gente falar, efeito rebanho? Isso, imunidade de rebanho, né? Então, se eu tenho... Por isso que existem as metas de cobertura vacinal, né? Para poliomielite, por exemplo, paralisia infantil, é 95%. Se eu tenho 95% das minhas crianças vacinadas, essas 5% que, de repente, não pode receber a vacina, né? Porque é um vírus vivo, atenuado, ou, né? Alguns casos que, esporadicamente, não podem receber, vão ser protegidas por esse total que já foi, né, imunizado. Então, a responsabilidade vai muito além do individual. É bem isso que você colocou. É uma responsabilidade coletiva, né? De compartilhar também essa proteção com quem está próximo. E muita gente não tem consciência disso, né, Tiago? Acha assim, eu não quero que meu filho vacine, então não vou vacinar. E é bom, agora, claro, vai se informar. Se a pessoa tem até tem um receio, quem não pode vacinar? Porque quando eu fui dar as vacinas para minha filha, eu sei, quando é filha a gente muda, né? Sim. Aí eu sempre procurava saber, tem alguma restrição? Essa vacina, ela pode vacinar, tá ok, tal. Não, quem tem alergias, alguma coisa, aí não pode. Ou se ela estava com uma outra virose, eu estava com febre no dia, então eu já não vacinava, deixava esperar passar aquele processo infeccioso para depois vacinar. Então, acho que esses cuidados tem que ter, né, doutora Renata? Com certeza. Mas não deixar de vacinar. Jamais. Até porque nas escolas hoje, para você fazer matrícula, pelo menos lá em Goiânia, precisa da obrigatoriedade de mostrar o caderninho da vacina, né? A caderneta de vacinação para fazer a matrícula. Sim. As escolas têm cobrado isso, né? Existe uma lei agora, né? Recentemente foi aprovada uma lei estadual
realmente falando a respeito da vacinação, né? Da obrigatoriedade de se ter o esquema vacinal atualizado para a realização das matrículas nas escolas, né? A Aparecida também tem seguido essa recomendação dessa lei estadual e a gente tem intensificado, inclusive a gente faz um trabalho aqui muito bacana de vacinação escolar. Então, a gente vacina pelo menos 2 vezes ao ano 100% da nossa rede pública aqui no município. Ô, doutora Renata, eu queria que você explicasse, assim, para as pessoas entenderem mais, a segurança da vacina. Se são feitos estudos antes, para as pessoas até ficarem mais informadas, né? Sim, claro. Olha, nenhuma vacina é liberada para uso na população sem que haja estudos, né? Estudos com robustez, estudos que comprovem de fato a segurança, né, dessa vacina, os riscos, benefícios. Então, tudo isso, né, é feito por meio desses estudos. Na verdade, a população deveria se sentir tranquilizada em relação a isso, né, e não alarmada. E saiu num estudo que teve um caso de miocardite, né? Por exemplo. O estudo, às vezes, é um caso em 100 mil, mas a gente precisa relatar isso e a gente precisa ter cuidado com essa população, com esse risco, né? Entendi. Então, é como você bem colocou, né? Não é só para vacina, isso é para qualquer medicação. Né? Mas as vacinas, elas são seguras, elas são efetivas, né? Como eu bem coloquei, a gente conseguiu eliminar várias doenças lá atrás por meio da vacinação. A própria Covid-19, gente, né? Era um desespero na época da pandemia, a gente viveu momentos terríveis e a gente só conseguiu controlar a pandemia por meio da vacinação. Claro, tivemos outras medidas, mas a vacinação foi o principal fator que trouxe para nós de novo as nossas vidas, né? Sim. Então, é muito importante. E aí, contra fatos, não há argumentos, né? Algumas pessoas ainda, depois da pandemia, eu falo que a memória é muito curta, né? Na época da pandemia, todo mundo queria vacina, todo mundo, né? As pessoas brigavam por vacina nas filas, a gente tinha filas quilométricas. E aí passou a pandemia, a gente conseguiu o controle da doença, as pessoas esqueceram que a doença pode voltar. As pessoas, hoje, a gente fala em reforço de Covid, as pessoas não querem mais. Né? Aí já veio aquele tanto de fake news, aquele tanto de notícias negativas relacionadas à vacina, mas as pessoas esqueceram que a vacina salvou. Talvez se não fosse a vacina não estivesse aqui, você, Gabi, claro. Né? Então, as pessoas precisam lembrar, né, do poder da vacinação para controlar aí uma pandemia, uma epidemia, como é o caso da dengue agora, né? A gente recebe a vacina agora como uma grande aliada, né, junto a todas as outras medidas de controle para, de fato, ter um controle maior dessa epidemia que se tornou no nosso país, que é a dengue, né? E aí as pessoas, às vezes, têm essa sensação de que é uma doença simples, várias pessoas têm, não acontece nada, mas, de repente, pode encontrar uma pessoa ali, né, com o sistema imune mais fragilizado e aí acontecer questões de complicações, de óbitos, como a gente já viu recentemente agora com alguns adolescentes, né? Então, assim, não é à toa que foi escolhido esse público para ser vacinado, é por meio desses estudos, Gabi, que você mencionou, que são importantíssimos. Sim. A vacina da dengue, por exemplo, ela passou por mais de 19 estudos antes de ser aprovado. Já existem mais de 4 anos e meio que estamos acompanhando aí um grupo, né, de pessoas que receberam essa vacina para comprovar a segurança, a eficácia, qual o melhor esquema recomendado. Sim. Então, esses estudos, eles nos trazem essa segurança, né? E nenhuma vacina é liberada sem que haja, de fato, esses estudos minuciosos com ela. Assim, até pra gente falar, a gente tá falando de vacina, vamos falar um pouco da origem aqui. A gente deu umas olhadas aí, umas googadas, mas assim, mais nos lugares assim, confiáveis. Nos institutos Butantan, na OMS. Falou assim, a vacina foi criada em 1796 por Edward Jenner. Ele foi criada para proteger da varíola. Olha só, para você ver. E sabe qual que é o detalhe? Assim, até pitoresco. A doutora sabe, mas isso que eu vou falar pro pessoal. Aí, qualquer coisa, ela vai me corrigindo eu não sei, aqui. Pode falar. Ele percebia isso, muita gente estava morrendo. Era milhões. No século passado, mais de 300 milhões de pessoas morreram por varíola. E ele percebeu que as pessoas que ordenavam vacas adquiriam imunidade à varíola humana. E a partir daí, né, que ele foi... Tanto que chama vacina, vem de latim vacas.
Gente, eu não Sabe? sabia Pois disso. é, que é de vaca legal, aí. não Isso sabia. aí. E a partir daí, dessa observação que a ciência foi desenvolvendo tudo, e a criação da primeira vacina, né? Só para você ver, no século XIX, você até falou, né, Gabi? Tanta doença o pessoal falando que criou, vem desenvolvendo, mas no século XIX, a expectativa de vida era de 32 anos. Gente, nossa, meu Deus. Hoje supera os 73. Pensar que eu já passei pelos 32, né? E, na verdade, as pessoas esquecem que é muito mais relacionado à evolução da ciência, né? Nós estamos numa área que evolui, graças a Deus, né? Ainda então, a gente bem. descobre novas técnicas de aplicação, a gente descobre melhor métodos de tratamento. Então, com isso, a gente descobre novas doenças que antes não eram diagnosticadas, né? Era uma autismo, lá atrás, existia. Sim, já Só não era conhecido, não era diagnosticado. TDAH, né? Com certeza. Hoje que a gente está tendo estudo, né? E o pessoal conhecendo, os médicos, cientistas. E antigamente, com certeza, já existia, né? Com certeza. O problema é porque não era divulgado, e não tinha assim, ainda, né? a ciência não era tão evoluída para exemplificar, conseguir, igual vai ter no futuro, daqui 10, 15, 20 anos, novas doenças aí, que às vezes vai desmembrar das que já existem, a nomenclatura para uma forma melhor de tratamento, né? Com certeza. Doutora, e assim, eu sei que na época da pandemia, todo mundo virou especialista em vacina. Todo mundo sabia como é que funcionava e tal. Vacina e Covid, né? Até os jornais tentavam explicar como que Exato. funciona. Mas a gente quer saber realmente de quem entende, de quem tem esse trabalho desenvolvido aqui em Aparecida de Goiânia com tanta excelência, como que a vacina atua no corpo da pessoa? Então, a vacina ela vem para estimular o seu organismo, né? A produção de anticorpos contra determinada doença. Existem vários tipos de vacinas recombinantes, vacinas inativadas, vacinas de vírus vivo atenuado, né? E o que significa isso? Existem algumas vacinas que são feitas de células inteiras e existem outras que são feitas de fragmentos dessas células, né? Por meio do laboratório. Pega-se ali uma célula e ela é enfraquecida. Por quê? Para não ter o poder de causar a doença. O seu sistema imune vai reconhecer aquela doença, mas ela não vai conseguir produzir a doença em você. Por que isso? Para preparar. É aquela história dos soldadinhos, né? Para quando vier aquele vírus, o seu organismo já vai conhecer ele e vai estar melhor preparado, melhor equipado para combater esses vírus ou essa bactéria, né? Assim, o tanto que é a perfeição de Deus, né? Assim, a vacina auxilia, os remédios, quando nós tomamos, nos auxiliam, mas quem faz a proteção é o nosso corpo. A nosso nossa imunidade, corpo, né? que realmente faz tudo isso, né? Que a perfeição de Deus é demais. Eu acho assim, a vacina, principalmente para mim, a da Covid, eu até falei já aqui, né? Em off, né? Na minha concepção, né? Claro, cada um tem sua maneira de pensar. Mas a gente pedia tanto por um milagre, igual você falou aqui, né? No início, aquele tanto de gente morrendo, a gente sem sair de casa, os que tinham que sair, saíam com medo, né? Principalmente o pessoal da área da saúde, né? A gente via, assim, aquele uso de máscara, aquelas roupas e luva, aquele terror mesmo. A gente viveu um terror, né? E a gente pedia tanto, né, para Deus, nossa, vamos rezar, vamos fazer oração para que venha um milagre. E para mim a vacina veio como uma forma de milagre. Agora, é claro que tem algumas pessoas, como todas as outras vacinas, que não podem tomar. Sim. Né? Então, mas para mim, assim, foi o que salvou, foi a vacina. Porque até então a gente ficava usando máscara, era álcool 70% o tempo todo. Gente, não. Chegava coisa em casa, alguma encomenda, comida, era álcool, jogava álcool em tudo, ninguém podia espirrar, ninguém podia tossir, porque a pessoa já ficava apavorada.
apararam a questão social, o tanto que isso trouxe para a gente depressão, ansiedade, porque o ser humano precisa estar vivendo em sociedade. E parou, gente, a gente não abraçava mais nem pai, nem mãe, né? Então ficou aquela coisa assim, era todo mundo fazendo assim, ninguém podia dar a mão, nada. E eu acho que a vacina, ela trouxe de volta tudo isso para nós. Então, é uma coisa que eu reconheço e que, na minha visão, veio como um milagre, né? Eu tomei as 4 doses. Meu pai tomou, acho que 5, porque ele, na época, ainda passou por um processo de quimioterapia. Sim. Então, o medo da gente pegar ainda, ou ele pegar, a gente... ambiente hospitalar, tudo, ambiente, né? Ele fez cirurgia, né? Na época ele já estava vacinado, acho que com 2, na época da cirurgia, não lembro. Mas todo mundo ficava com aquele receio, usando máscara, e ele não podendo receber visita. E meu pai é totalmente uma pessoa, assim, que ama, né, o social, ama estar em contato com a família, com os amigos, com as pessoas. E, de repente, ele isolou. Ele e minha mãe isolaram mesmo. Eles só viam quem? Eu e minha irmã. Então, assim, quando veio a vacina, para mim foi um milagre. Sim. Foi uma resposta. Eu via como uma resposta de Deus às nossas orações. Literalmente nos trouxe a nossa vida de volta. Exato. Mas agora eu quero saber o seguinte, doutora. Você coordenando a Aparecida de Goiânia, realmente foi uma referência nacional o sistema de imunização aqui. Em muitos casos, até trabalhando com antecedência em relação à capital. Mas, como profissional, lidando com as incertezas que surgiam no mundo. Lembro quando a Gabi foi falar, pessoal, todo mundo de luva, de máscara e tal. Como que foi o profissional da saúde de Aparecida lidar com medo, com a incerteza? Porque você estava imunizando, você podia até estar imunizado, mas ainda não estava 100%. Tem um prazo para fazer. Sim. E você lidando com pessoas que você estava salvando vidas, mas não sabia se a pessoa estava ou não com a Covid. Como que foi assim, a saúde aqui, realmente lidar com esses profissionais que foram os nossos heróis? Na verdade é essa. Olha, eu costumo falar que foi realmente o pior momento da minha vida profissional, né? E aí você colocou aí que na época realmente surgiram vários especialistas, né? Da vacina, da Covid. E realmente quem tinha experiência na área não tinha tantas certezas como essas pessoas, né? Nós vivíamos um cenário de incertezas, de medo, né? E ao mesmo tempo de uma responsabilidade muito grande, né? Então foi uma pressão enorme, né? Não foi fácil lidar com tudo, mas a gente assumia ali a responsabilidade de fato salvar vidas. A gente sabia que a gente tinha esse poder ali palpável nas mãos, né? E cada tempo, né? Além dessa grande pressão, essa grande responsabilidade, a pressão maior era o tempo, porque a gente tinha que fazer uma corrida contra o tempo, né? Então, um dia que a gente perdia de vacinação eram vidas morrendo. Então, foi difícil, mas ao mesmo tempo a gente assumiu essa responsabilidade, eu acho, com muito louvor, né? Eu, nesse meio período, não vou dizer para vocês, acho que eu surtei umas 2 vezes. Só 2 vezes. Mas, ao mesmo tempo, era gratificante ver, sabe? Por vários momentos eu passei pelas filas dos drives e vendo aquela fila quilométrica de pessoas ali aguardando para ser vacinada. Eu me emocionei, chorei algumas vezes, sabe? Por ver, assim, as pessoas lutando para sobreviver, né? E era bonito de ver isso. E a gente gostaria de continuar lidando com isso, de ver pessoas preocupadas em se proteger, preocupadas em proteger a família, né? No meio dessa pandemia toda, eu perdi minha mãe ainda. E aí foi um impacto COVID muito também? maior. Não foi de Covid. Mas foi bem no ápice da campanha de vacinação. Né? Então, a época que eu mais precisava estar ali trabalhando, eu tive esse impacto também. Mas ela era a minha maior fã, que mais me estimulava, sabe? Falava assim, nossa, vai, minha filha, que orgulho ver você conduzindo essa campanha, né? Com tamanho responsabilidade. Então, ela ficava muito orgulhosa. Então, assim, depois de mais ou menos 20 dias que ela tinha falecido, eu voltei a trabalhar.
E eu só esperei 20 dias porque ela faleceu de pedra na vesícula, né? Uma coisa muito simples, né? Que poderia ter sido tratado. E eu estava com o mesmo problema. Então, nós estávamos nós duas passando mal. E aí, eu agendei a minha cirurgia. Só que ela tinha muito medo de fazer a cirurgia porque ela usava marca-passo. Então, era uma cirurgia mais delicada. Entendi. E aí, eu falei assim, não, eu vou... na verdade, ela é minha avó, mas ela que me criou. Então, é mãe, né? E aí eu falei assim, não, vou fazer minha cirurgia estava marcada para o dia 27 de julho, e logo em seguida, então, a gente marca da senhora, porque eu vou te acompanhar. E aí eu estava com muito mais sintomas que ela até, né? Então, tinha tido 2 crises bem fortes, ela falou assim, não, minha filha, vai, porque ainda falou para mim assim, eu passei a minha vida inteira com isso e não vou morrer disso. Mas, infelizmente, a gente deveria ter marcado a dela antes. Mas como ela estava com muito receio, né? Eu falei, não vou fazer para até estimular ela. E aí, infelizmente, no dia 23, né? 4 dias antes da minha cirurgia, ela faleceu. E aí, eu passei por esse período de repouso da cirurgia e já voltei, né? E a minha maior força era isso, era de pensar que era o que ela... o que honrava ela, tudo que ela fez por mim, sabe? Enquanto pessoa, enquanto profissional, quanto ela batalhou para que eu pudesse exercer minha profissão. E agora eu tô fazendo isso graças a tudo que ela fez por mim. E são esses exemplos que a gente gosta de levar aqui no nosso programa, sabe? Assim, de determinação, de coragem, de superação. Né? É claro que, assim, não deu para viver o seu luto, né? Assim, né? Logo, né? O certo é a gente viver o luto e tudo, mas o tanto que você honrou em estar servindo as pessoas, né? Naquele momento que era muito difícil. Talvez isso tenha até ajudado a você passar que eu ia falar pelo agora. luto. Isso né? me ajudou muito. Eu acho que meu luto ele foi muito estendido, sabe? Eu acho que eu vivi assim... Agora que eu tô saindo do luto, pra falar a verdade, né? 3 anos. Mas porque eu não conseguia falar sem chorar, por exemplo. Hoje eu sinto, acho que é uma dor que a gente sente pro resto da vida. Eu falo que eu não conhecia o que era saudade. Hoje eu conheço, né? E saudade dói. Dói, então, é uma dor que eu vou sentir pro resto da minha vida. A ausência dela, a falta dela, da convivência diária, né? A gente era muito ligada. Não tinha um dia que a gente não se falava, que a gente não se via. Então, essa dor eu acho que é sempre. Mas a gente consegue lidar, superar essa fase, assim, de chorar sempre, né, de levantar a cabeça e continuar a vida. Mas lá no fundo sempre vai ter essa dor. Não, realmente. O luto, ele é pesado. E não tem tempo não, viu, doutora? Eu também, quando eu perdi meu pai, eu fiquei assim... parece que eu perdi 1 ano da minha vida. Trabalhei e tal, não sei o que, de repente eu ficava lembrando, como é que eu vivi nesse período? Mas depois, quando passou esse 1 ano, eu conseguia me enxergar melhor, me sentir melhor. E depois que passou os 2 anos, parece que realmente as coisas foram se assentando. A gente vai se adaptando. Mas isso... na verdade, assim, é uma saudade que dói, mas não te faz parar. Talvez é uma força que vem, que te faz continuar, porque você lembra o tanto que a pessoa fez por você, o jeito que era a pessoa, que é um exemplo na sua vida, né? Então você fala assim, não, muitas coisas que eu faço é por essa pessoa mesmo, né? Porque ela não ia querer me ver num estado desse, né? De parar tudo, de ficar numa depressão. Então, eu acho que viver o luto é importante. E a gente saber assim que tem que passar por ele, mas também não pode se entregar totalmente, né? Verdade. A gente tem que até para honrar a vida daquela pessoa que faz tanta falta, né? E a Covid, eu acho que trouxe muito isso. Quantos lutos, Sim. né? A gente perdeu aí muitas pessoas, assim. Eu perdi pessoas próximas, né? A tia do meu esposo foi uma das primeiras, né? Não tinha nem vacinação. Eu falo, oh, meu Deus, se tivesse a vacina, né? Sim. Várias pessoas morreram nesse processo, né? Porque demorou mais ou menos 1 ano para a produção da vacina, né? Depois da pandemia. Então, assim, várias pessoas morreram nessa esperança de vacinar. Né? Aqui no município mesmo, a gente teve o Léo Mendanha, que não teve a oportunidade. Foi bem na época que a vacina estava chegando. Vilela ainda... Acho que o Maguito Vilela, não sei se ele chegou a vacinar, não lembro. Eu acredito que chegou ainda a receber, sim. Ter uma dose, talvez. Eu acho que não uma dose, lembro, talvez, assim, também né? não tenho lembrança. Mas, assim, o Maguito era muito amigo do meu pai. Eu lembro, assim,
tanto que a gente ficou triste, que a gente gostava Sim, muito dele. sim. Então, assim, tanto de pessoas, amigos do meu pai mesmo, que foram, né, assim, esposo, o casal. Então, assim, quando veio a vacina, eu falei, meu Deus, tem que todo mundo tomar, né? A família toda vai lá, toma, né? Claro, todos com orientações. Eu acho que tem que realmente procurar, no caso, os médicos, né? Procurar aqui a doutora Renata, que tá, né, tá sempre estudando, né? Sabe? Porque se a gente for escutar um ou outro, a gente não faz nada. Tem que seguir a ciência, Tem né? que Seguir realmente quem tem o seguir. conhecimento, quem sabe do E que quem está falando. sabe? Porque na época da Covid, tinha alguns médicos que falavam para não tomar. Sim, Então, isso que assustou mais, né? Porque a gente com fala, certeza. aquele paciente que às vezes ia para aquele médico, o médico às vezes da família, chegava e falava, ó, não toma. E aí Aí o que a eu pessoa- falo, é a questão da informação mesmo, né? Porque existem pessoas leigas que são desinformadas, mas existem também, né, pessoas que estão aí na área da saúde, que Sim. infelizmente ainda não têm uma informação completa a respeito de determinado assunto e ainda se acham no direito de eu não diria nem optar, mas de determinar algo, né? Eu acho que a gente tem, enquanto profissional, a gente tem essa responsabilidade muito maior, de ter Sim. muito cuidado com o que fala, né? Sim. Eu costumo falar que até, na verdade, às vezes, os nossos exemplos falam mais que as nossas palavras, né? Exato. Então, isso serve para dentro de casa com os nossos filhos e isso serve também profissionalmente para as pessoas que nos cercam. Então, se eu sou da área de imunização e menciono qualquer medo relacionado à vacina ou qualquer mensagem negativa, então as pessoas tomam aquilo como verdade e eu causo um estrago enorme. Então tem que ter muita responsabilidade. Não que eu não possa falar a verdade, né? A gente fala os fatos, existem efeitos, existem riscos, sim, mas a gente fala também o que a ciência traz, que os benefícios são maiores. Exato. E foi uma das escolhas que eu fiz, porque assim, que eu pensei, porque eu pensava assim, o povo falava, alguém falava, muitos falavam, não toma vacina. Principalmente, como eu sou da área da saúde, veio a AstraZeneca, Sim, a primeira, a né? primeira. E o povo, nossa, não toma, porque lá nos Estados Unidos deu não sei o quê, a pessoa tomou e deu trombose, deu... Eu fui pela questão assim, fui muito pela questão espiritual, pedi muito a Deus a proteção, porque eu falava assim, gente, mas o homem está aí para isso. Deus deu inteligência para o homem. Se a ciência, ela vem evoluindo muito rápido, né? E tudo. E aí, outra coisa que eu também falava, Gabriela, você tem um emocional de pegar Covid e passar pela Covid sem estar vacinada? Eu já pensava no meu emocional. Deus me livre. Eu falava assim, Deus me livre e guarde. Você tem um sintoma, vai lá, faz o teste positivo. Como que vai ficar o seu emocional? Porque, para mim, o emocional influencia demais. Muito. Então, eu já pensei, eu falei assim, gente, eu não sei não, eu acho que eu vou ficar muito nervosa. Vou meio que ficar qualquer coisa, eu vou achar que já está afetando o pulmão, que não sei o quê. Então, assim, eu fui pensando em mim, tipo assim, a minha reação. Porque, assim, eu falava, a minha imunidade é boa, né? Eu tô com saúde e tal. Mas, como é algo novo, a gente nunca sabe como o nosso organismo vai reagir. Sim. Porque é tudo muito novo. E até hoje é assim, né, doutora Renata? Sim. Cada um é cada um. E aí eu falei assim, gente, eu acho que eu não tenho uma estrutura emocional para pegar uma Covid sem estar vacinada. Então, eu pensei, eu fui pelo autoconhecimento mais uma vez. Aí eu falei assim, sabe uma coisa? Eu vou tomar. E fiz todas as precauções. Eu falei assim, vou tomar. Aí liguei pro médico. Eu falei assim, olha, eu quero tomar. Eu acho que ela veio, como eu já falei aqui, como a resposta e tudo, eu vou tomar. Então faz o exame de dímeros. Se você tá com essa preocupação e tudo, não é uma coisa que tem que fazer. Mas se você quer fazer, vai lá e faz, para você ficar mais tranquila. Fiz, né, para ver a questão de coagulação e tudo ok. Eu falei, não, vou tomar agora. Entendeu? E eu falei assim, qualquer coisa, se eu sentir algum sintoma, eu procuro. Porque foi uma questão que eu analisei muito, porque a gente estava vendo aquele caos ainda. Tanto é que quando eu fui tomar, as filas estavam enormes.
enormes, né? Então, assim, eu vejo assim que a gente tem que ir muito por essa linha, ter muita cautela. Eu nunca cheguei para alguém e falei, não toma. Você não vai tomar isso aqui, não. Eu falei, não, gente. A gente tem que procurar um médico que sabe, que a gente vê que está estudando, né? Porque muitos médicos, a Covid, ela pegou todo mundo de surpresa. Sim, algo muito novo para todos. Não tinha muito estudo, né? Então eu falei assim, eu vou pegar a gente que está de frente, né? Porque aí já está estudando mais, que já está vendo os casos que teve nos Estados Unidos, na Europa. Então já vem estudando alguma coisa. Né? Não que isso seja 100% seguro, mas pelo menos é uma informação mais certa. Porque se a gente fosse escutar na época uma ou outra, a gente enlouquecia. Verdade. Chegou no momento que você... E até hoje está assim, se você né? vota em X ou em Y, você ficava na dúvida. Aí você fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E às vezes as pessoas não sabem separar muito a questão. Porque existe o que eu, Renata, acho, com as minhas experiências profissionais, né, com tudo que eu vivi. Tenho algumas opiniões minhas, enquanto Renata, né? Mas existe o que a ciência fala, o que os estudos comprovam, né? E na época da Covid, a gente não tinha estudos. Então, a gente tinha essa dificuldade. E aí, cada um seguiu uma linha que achou mais apropriado. E isso trouxe muita confusão para a população. Né? Mas é por isso que eu falo que a responsabilidade enquanto profissional é muito grande com o que você fala, né? Porque se chega um médico mesmo e fala, não tome, para aquele paciente que é fiel ao médico, que tem um médico, ele não vai tomar. Doutora, e em relação à Covid, ainda tem que se vacinar? Sim, sim. Hoje nós estamos com esquema diferenciado, né? Por exemplo, hoje para a população geral não existe mais um esquema recomendado, né? A maior parte da nossa população já recebeu 3, 4, 5 doses, né? Se for um paciente imunossuprimido. Hoje existem os grupos prioritários, porque os estudos eles comprovam que, com o passar do tempo, essa imunidade ela vai decaindo. Então, a gente precisa fazer uma dose de reforço para aumentar esse nível de imunidade. Então, hoje, atualmente, o Ministério da Saúde, né, o Programa Nacional de Imunizações, trabalha com grupos prioritários para receber essa dose de reforço. Então, atualmente, são idosos acima de 60 anos, né, tem prioridade para receber essa dose de reforço. Nós temos também gestantes, puérperas e também pacientes imunossuprimidos. Porque são justamente esses pacientes que a gente percebe uma queda maior aí desse nível de proteção, né, de anticorpos contra a Covid-19. E vamos supor, esse ano, né, vai ter uma vacina nova para a Covid, igual a H1N1, que a gente tem que estar ali todo ano. Na verdade, o objetivo é esse, né? Que a gente tenha uma vacina e efetivar esse ponto. Porque o que acontece? Até o fato da população ter se desleixado aí com os esquemas vacinais propiciou aí a formação de novas variantes, né? Ainda mais fortes. Então, gente, a produção de uma vacina ela não é simples, né? Ela é muito difícil. A da Covid-19 tem sido difícil. A da dengue, então, foi mais difícil ainda. Né? Justamente por isso, porque nós temos aí a variação, né, de novos vírus, novas variantes. E com isso, a gente tem essa dificuldade aí de ter uma vacina efetiva contra todas essas variantes novas. Entendi. Mas o caminho é esse. A gente busca uma vacina para Covid, como a gente tem hoje para de influenza. Influenza também a gente tem mais de 200 subtipos. E aí existe aqueles mitos ainda. Eu tomei a vacina da gripe e fiquei gripado. Né? Não é isso. Na verdade, nenhuma vacina tem o poder de causar a doença em si. Né? É bom que as pessoas saibam disso. O que acontece? A vacina ela vem aí nesse período que antecede aí o período de frio, né, do inverno, justamente para propiciar uma proteção antes, né, que antecede esse momento, que é um momento mais propício para a difusão aí desses vírus. Mas o que acontece? Naquele momento que você recebeu a vacina, de repente você já teve contato, são mais de 200 subtipos. A vacina que a gente tem hoje no país, que é oferecida pelo Sistema Único de Saúde, confere proteção só contra 3 principais subtipos e da rede particular contra 4. Né? Então, de repente a pessoa já teve contato, né, com algum subtipo, aí gripou depois que tomou a vacina. Não foi a vacina, já tinha tido contato prévio, né? E isso possibilitou aí a gripe, né, que essa pessoa teve. Então, a vacina da gripe, nenhuma outra
tem esse poder de causar a doença. E no caso, assim, agora vai começar, não é? Da H1N1? Vai vir um outro reforço que a gente vai ter que fazer. Sim, nós intensificamos agora, no começo do ano, né? A divulgação para a Covid, que são essas doses de reforços para esses grupos prioritários. E só para te interromper, quando você está falando da Covid, está tendo procura ainda? É isso que eu ia falar. Né? A procura está bem baixa, a adesão já vinha baixa desde o ano passado, quando era liberado para todo o público. Entendi. Tanto que nesse agora ano, mesmo não tá tendo liberado. público, mesmo tendo um público prioritário, esse ano, por exemplo, Gabi, se você falar assim, Renata, eu não tomei a bivalente, né, que você tinha mencionado, eu tenho interesse em receber ela. Você pode ir que a gente vai estar administrando nesse primeiro ano, porque a gente ainda tem um estoque, né, robusto aí da vacina bivalente que a gente consegue atender esse público. Mas não existe mais aquele esquema recomendado para a população geral. Agora são as doses de reforços para os grupos prioritários. Mas nesse primeiro ano, quem ainda quiser se vacinar, né, perceber aí que está com déficit aí no seu esquema vacinal, pode procurar, né, as unidades de saúde que vai sim ser atendido. E no caso, quem já, por exemplo, às vezes a pessoa pegou Covid agora, aí ela pode vacinar só daqui um mês? Assim? Precisa aguardar pelo menos 30 dias. 30 dias para vacinar, né? Vacinar. E dengue também, parece que dengue também a gente tem algumas recomendações, né? E olha que para vocês verem que esses aspectos todos, né, de notícias negativas, fake news, né? Tanta pessoa, os achismo da vida ali, da internet, atrapalha todas as vacinas, gente. Atrapalha a adesão de todas. A vacina da dengue, por exemplo. Com essa epidemia que a gente tem no nosso país, eu pensei, nossa, a gente vai ter uma ótima adesão. Todo mundo vai correr. Eu estava super animada, né? Falei assim, nossa, a gente vai conseguir vacinar esse público rápido, né? Em tempo hábil. E aí eu tô percebendo uma baixa adesão para a procura da dengue. É de 10 a 14 na rede pública? Então, na verdade, o PNI, ele preconizou, né, a vacinação para essa faixa etária de 10 a 14. Certo. Porém, devido até essa limitação de quantidade de doses inicial, né, porque nós temos só um laboratório produtor no país, foi limitada a faixa etária inicial agora para de 10 a 11 anos. Para que a gente consiga aí fazer uma distribuição para o país todo, né? Então, o PNI preconizou isso. Então, vacinou 10 a 11 anos, a gente amplia a faixa etária e vai para 13, 14, né? Até a gente conseguir vacinar todo esse público. E por que esse público, né? Porque estudos demonstram, dados epidemiológicos demonstraram que é um público mais vulnerável no momento, né? Que tem maior acometimento por dengue e maior propensão para complicações e também para óbito, né? Então, a gente viu aí óbitos recentes jovem, de adolescentes. Né? Adolescente. Então, é preocupante ainda que os pais estejam postergando essa proteção. Porque a gente sabe que, na verdade, a vacina ela não vem como a salvadora da pátria da dengue, não. Né? Todas as medidas de controles precisam continuar sendo tomadas pela população. Né? A gente até dizia aqui em off sobre a questão da conscientização da população. E isso você pode fazer com seus próprios filhos dentro de casa, né? Ensinando eles a monitorar ali o quintal de casa. Às vezes tem algum cantinho ali que você não vê, mas a criança acha. E aí ela mostra ela pra gente. Né? Então é importante ter essa educação mesmo de higiene, de cuidado, né? Com sua própria casa. Porque se cada um fizer a sua parte, né, a gente vai ter bons resultados. Igual eu estava falando, para mim o problema maior está sendo essa conscientização, porque a gente vê muitos terrenos baldios, a gente vê que a prefeitura, às vezes, o poder público faz a parte dele, né? Mas às vezes a pessoa vai lá, compra um lote. E o descarte de lixo inadequado também. De lixo. Né, que gera bastante. Então, assim, vamos supor, perto da minha casa, gente, tem um descarte de lixo ali. Ó, já falou que ia multar e todo o povo joga sofá. Joga os móveis, tudo ali, fica tudo amontoado, sabe? E é tudo falta de informação, porque a prefeitura tem, né, um telefone disponível aí para cata-treco, eu acho que é esse o nome, né? Então, assim, o tanto que é importante, assim, mas você vê, aí a população vai lá, a prefeitura, não é que eu estou defendendo, né? A prefeitura vai lá, pega, recolhe. Gente, é menos de uma semana, tá lá de novo.
Você entendeu? Então é muita conscientização também certeza. na questão da dengue, das pessoas realmente estarem limpando os terrenos de casa, não deixar água acumulada, né? Então, a piscinas mesmo, tem gente que tem piscinas, não faz tratamento, nada. Né? Quando você vai ver a piscina do vizinho tá. Não do meu vizinho, viu? Porque os meus vizinhos são ótimos. Aqui não vou falar. Mas você vai ver a piscina ali do vizinho, tá cheio de mosquito. Porque, assim, de ovos, né? De larvas. Porque a água tá totalmente suja, não tá tratada, né? Sim. Então, é mais também uma conscientização. E eu ia te perguntar, doutora Renata, a vacina da dengue. Hoje está de 10 a 11 anos, como você falou. Tem algum efeito colateral que já tem estudos aí? Então, só complementando o que a gente estava falando, então, assim, a vacina ela vem como aliada, né? Sim. Contra essa epidemia. Então, assim, enquanto não houver essa educação, essa conscientização que você falou, infelizmente a gente não vai conseguir vencer. Mas a vacina vem como uma forte aliada. Com certeza. Por isso que é importante, né, que pais e responsáveis, agora que foi liberado para essa faixa etária de 10 e 11 anos, vacinem o quanto antes. Por quê? A vacina, ela foi liberada agora com um esquema de 2 doses. Isso tudo, gente, é feito por meio de estudos. Como eu falei, foram 19 estudos para aprovação dessa vacina. Sim. Só para vocês terem uma noção, a vacina da dengue, ela foi muito mais difícil a produção dela do que a vacina do coronavírus, por exemplo. Por quê, gente? Porque nós já temos 4 sorotipos diferentes da dengue. Né? O coronavírus era um único na época. É verdade. Né? Então, nós já temos 4 sorotipos diferentes e a vacina ela precisa produzir proteção contra os 4. Porque se ela não consegue fazer isso, por exemplo, se confere proteção só contra o tipo 2, por exemplo. Nós temos tipo 1, tipo 2, 3 e 4. Então, quando a pessoa tivesse sido infectada novamente por um tipo 3 ou 4, ela poderia ter um agravamento ali da doença, uma dengue hemorrágica, né, complicações e até óbito. Então, a vacina ela precisava vir completa, né? Nós até tivemos uma vacina aí anterior, aprovada em 2015, e o problema foi justamente esse, né? Porque quem não tinha tido dengue ainda, né, apresentava aí essa possibilidade de complicação de anticorpos. Entendi. O que há que dengue agora possibilita zero, né, de problema em relacionado a isso. Então, existem efeitos colaterais? Existem, como qualquer outra vacina. Sim. Geralmente são o quê? Dor e vermelhidão no local da injeção, que é comum para qualquer aplicação, né? Dor no corpo, fraqueza, né, pode acontecer. Em alguns casos, né, alguns estudos relataram raros casos de febre alta, né? Pode acontecer todos esses efeitos, mas eles têm uma melhora de 3 a 5 dias. Então, gente, olha para vocês verem o risco-benefício. Não é aquele pessoas, né? Sim, isso. E o risco-benefício? O que é pior? Você está desprotegida, sua criança está desprotegida, pegar dengue, ter a possibilidade aí até de um óbito, ou ela receber a vacina, ficar de 3 a 5 dias sentindo alguns sintomas no corpo e melhorar e ter uma proteção. Lembrando que foi liberado o esquema de 2 doses, né? Justamente porque esses estudos provaram que por meio da segunda dose que vai ter aí um nível de proteção. E qual que é a eficácia nessa vacina, né? A eficácia da vacina, ela é diferente para cada tipo que a gente tem hoje disponível da dengue. Então, é importante as pessoas saberem disso, que é muito relativo. E vai depender muito do histórico, né, de cada paciente. Já teve dengue antes? Teve o dengue tipo 2, tipo 3, tipo 4? Qual foi o tipo de dengue que teve? Mas, no geral, o nível de proteção, só para vocês terem noção, o quanto é bom, né? O nível de proteção é de 80% para infecção, para evitar a infecção. E se pegar, dengue, vai ser amenizado os sintomas. É igual quem pega sarampo. Isso, e para hospitalizações e complicações é de 90% após a segunda dose, né? Então, assim, após a segunda. Isso, é importante falar sobre isso, que existem situações, por exemplo, nos estudos, a gente observando ali os estudos que foram feitos, eles fizeram lá um esquema, por exemplo, de dose única. Não teve
tanta efetividade. Fez um esquema lá com reforço após um ano, não teve um nível de produção de anticorpos tão bom, né? Então, esse intervalo de 3 meses, então a gente faz hoje a primeira dose, daqui 3 meses faz a segunda dose, foi o melhor nível de produção de anticorpos encontrado nos estudos, né, para a vacina da dengue. E quem já teve dengue, vamos supor, tem que esperar quanto tempo para tomar a vacina? Então, vamos lá, vamos supor que a pessoa teve dengue essa semana, certo. Né? Então, ela precisa aguardar, o recomendado, o ideal é 6 meses, certo. mínimo de 30 dias para receber a vacina. Até porque se você teve dengue, o seu próprio organismo confere um nível de proteção. É igual a questão né? da Covid, né? Que a pessoa ainda fica um pouquinho... Exatamente. Então, é importante você aguardar, né? Eu, Renata, aguardaria os 6 meses, não o mínimo de 30, né? Então, recomendado é realmente esses 3 meses. Certo. 6 meses, desculpa, para receber aí o esquema da vacina da dengue. Agora, por exemplo, Renata, minha criança tem 10 anos, acabou de receber, mas pegou dengue logo em seguida. Aí a gente precisa aguardar um intervalo mínimo de pelo menos 30 dias depois da melhora dos sintomas, mesmo que já tenha passado os 3 meses, né? Que aí vai poder tomar receber a segunda dose. Entendi. Não precisa ser 6 meses, porque ela já recebeu uma dose prévia. E tem que tomar, porque às vezes a pessoa pensa assim, ela já pegou, já tomou uma dose e não precisa mais. Precisa completar o esquema, né? É muito importante que complete o esquema. É a mesma coisa que a gente fala para a questão das pessoas que estão com dengue, né? Tem muitos pais, por isso que a gente está vendo aí também um número aumentado de adolescentes, né? Com complicações e até óbito, porque às vezes o pai não dá essa importância para os sintomas que a criança tá sentindo ali. É só uma febre, é só uma dor no corpo, e fica em casa esperando passar esses sintomas. Mas é importante, né? A gente sempre ressalta que nos primeiros sintomas procure atendimento médico. Por quê? Pode ser uma dengue simples, né? Que a gente vai conseguir tratar ali com hidratação, com repouso, porque a gente sabe que não existe tratamento específico, né? Sim. Mas a gente acompanha ali com muita hidratação, repouso e trata os sintomas que cada pessoa está sentindo, né? Mas muita gente trata isso como irrelevante e fica em casa. E aí pode acontecer aí esses agravamentos, né? A criança pode estar aí com dengue hemorrágica e nem sempre é visível, gente, esses sangramentos, né? Ele pode ser interno. É isso que eu ia perguntar, porque quando a gente vê que é dengue hemorrágica, que está um caso mais grave, às vezes não dá esse sinal. Nem sempre. Não. Nem sempre. Então, por isso que é importante levar para ter realmente um acompanhamento médico, né? Uma avaliação clínica e conseguir detectar precocemente, né, essa possibilidade ali de uma dengue hemorrágica. Porque quando a gente consegue detectar em tempo oportuno, a gente consegue sim tratar e acompanhar ali, evitando maiores complicações. Tem exame já específico para falar se a dengue é hemorrágica ou não? É mais questão clínica mesmo, clínica, né? Não existe um exame específico para dengue, é dengue hemorrágica, mas existem todo um conjunto de exames que vai possibilitar esse diagnóstico. E às vezes a gente percebe, né? Porque é algo mais ou menos corriqueiro aqui pro Brasil, a gente, nesse período de chuva, ter dengue, e às vezes por causa disso que há essa pouca procura de... os pais, eu já passei, já tive dengue, não morri. Às vezes a letalidade não é tão grande, mas ela existe e interfere, assim, se a pessoa tem uma qualidade de vida mais na periferia ou no centro, tal, não tem isso, né, doutora? Ela atinge qualquer pessoa, pode ver E aí a gente fala, eu dando algumas aulas, né, e acompanhando aqui alguns alunos, e eu mencionei esses dias dados de sarampo, né, os dados que a gente teve aí, 20 casos em 2022, alguns casos em 2023, e aí uma aluna me falou assim, professora, mas se a gente for comparar esse número que você está mencionando, 20, 12 casos, com a população, né, de crianças de todo o país, sim, é um número muito pequeno. Falei, realmente, se nós estivéssemos falando de números, mas nós estamos lidando com vidas, né? E aí o que acontece? De repente, aquele único caso que aconteceu o óbito é seu filho, é seu irmão e é seu tudo. Né? É o que eu falava, então, é muito assim... Essa questão da Covid, né? Que às vezes o pessoal falava, mas está morrendo pessoas acima de 60, que no início era assim, né? Os mais idosos, imunossupressores, e não está morrendo tanta gente, que chegava a informação, jovem, essas coisas.
Eu falava, gente, mas e se esse idoso for alguém da sua família? Você quer correr o risco? A história muda, né? Você entendeu? Quando Então, a gente assim, se coloca no lugar do exato, outro. por mais que ali estava mostrando que a gente depois ficou sabendo que não era assim, né? Aham. Que a porcentagem estava pequena, o número de óbitos, a gente fala assim, mas a gente está falando de vidas. Sim, E sim. isso é muito importante, né? A gente mencionar isso, né? A gente não quer fazer parte dessa porcentagem, Sim. né? Então, E assim, não é só um dado Não, estatístico. lógico. São pessoas que têm histórias, que têm família. E a gente tem que estar mesmo assim. A questão, infelizmente, não tem mais nas redes privadas, né, doutora Renata, a vacina da dengue, que eu Então, procurei. Literalmente, Eu procurei. né, o Ministério da Saúde realmente adquiriu todas as doses, Foi. né? Como eu mencionei, já é um único laboratório produtor, então a gente infelizmente tem essa limitação de produção Gente, de então vocês que têm imunobiológicos. seus filhos de 10 e 11, né, 10 e agora? 11. 10 e 11 anos, gente, por favor, leve, porque eu mesmo estou querendo, É. mas não posso, né? Tô querendo levar minha Verdade. filha, mas também não Eu pode. também gostaria de ter Pois é. tomado. Então, assim, quem tem Eu aproveitei antes, hein? É. Antes eu fui na rede particular e já vacinei eu também queria. os meus 2 menores, né? Porque eu falei, eles não vão entrar agora, vai demorar mais um pouquinho. Tava com esperança do meu de 14 anos entrar, né? E agora eu não consigo na rede particular, mas daqui uns dias ele vai poder vacinar e vai ficar protegido também. Pois é, a gente estava procurando muito na rede particular, mas agora não tem. Não tem previsão, né? Não. Que as clínicas estão falando, assim, de chegar na rede particular. Então, quem tem seus filhos de 10 e 11 anos, gente, aproveita. Vocês Não estão. perca essa É. oportunidade, É. né? Até porque a gente está passando por números assim nacional, a gente vem demonstrando muitos óbitos, né? Em Aparecida de Goiânia, a senhora tem alguns dados que hoje a gente pode falar da dengue em sim. Aparecida. Aqui em Aparecida nós já temos mais de 3 mil casos notificados, né? O que é muito alto para esse período do ano, né? Deveria estar um pouco abaixo desse valor, né? Na verdade, a nossa expectativa é que nem tivesse em casas, né? Mas, isso notificado, infelizmente, fora aqueles que às vezes notificados, a pessoa fora não os está que tão ainda ruim e não nem leva para procuram frente. serviço, né? Nós temos aí um óbito em investigação, né? Não está confirmado, mas está em investigação. E hoje, né, a situação de classificação de dengue no nosso município é de um risco médio, né? O que já leva a gente para um alerta aí, né? Que está aumentando bastante o número de casos e a gente precisa tomar todas as medidas necessárias para evitar, né, que a gente tenha aí um fluxo maior. Desse total de notificados, 55% foram do sexo feminino, né? E a faixa etária de 15 a 59 anos. Então, está variando bastante. Mas a gente percebe aí um maior número de casos na faixa etária jovem adulto, né? Eu ia até te perguntar. Muita gente está falando que não é recomendado a vacina acima de 60 anos. Tem um porquê? Tem. O que acontece? Na verdade, a vacina foram realizados os estudos só na faixa etária de 4 a 60 anos. Né? De 4 a 59 anos, desculpa. Certo. Então, a partir de 60 anos, não é que não possa, é porque ainda não existem Não tem estudos para comprovar essa segurança, essa eficácia nesse público. Mas o caminho é que o laboratório também, né, vai, à medida que mais pessoas forem sendo vacinadas, o maior número de pessoas for sendo acometida por dengue, façam-se novos estudos para também contemplar essa população. Então, hoje, quem não pode receber a vacina, né, da dengue que está liberada agora, a Qdenga, crianças abaixo de 4 anos não devem receber, certo, e nem pessoas acima de 60 anos. Além de gestantes, puérperas e pacientes imunossuprimidos também. Por quê? A vacina Qdenga, ela é feita de vírus vivo atenuado, né? E também tem o DNA recombinante. Então, isso faz com que ela tenha contraindicações para essas pessoas que são mais suscetíveis, que são gestantes, pessoas que estão amamentando e também pacientes imunossuprimidos. HIV positivo, que faz tratamento oncológico, ou então doenças autoimunes, né? Então, precisa ter esses cuidados. Doutora, hoje no Sistema Único aqui em Aparecida, a gente oferece quantas vacinas?
Olha, Quantos nós tipos temos, de vacina, existem né? mais de 25 imunobiológicos disponíveis, né? Incluindo vacinas, soros, que a gente consegue disponibilizar para toda a população. E aí eu costumo falar muito sobre isso, que nós temos vacinas gratuitas, Olha. efetivas, né? Nós temos trabalhos também, não só o município de Aparecida, mas vários municípios do país, né? Oferecem vacinação em loco, em supermercados, em praças. Hoje aqui em Aparecida a gente faz um trabalho muito bacana também, que é de vacinação residencial. Então a gente marca a vacinação dentro dos condomínios residenciais e leva essa vacina mais próxima. Olha que Agora legal. com a vacina da dengue também, a gente está possibilitando, às vezes o pai trabalha, né? A maioria da população Sim, trabalha em horário claro. comercial, não tem esse tempo de levar a criança até a unidade de saúde, né? Então o que a gente está trabalhando? 10 unidades de saúde do município tem horários estendidos até às 19 horas, para aquele pai que quer ir levar lá. E tem também a vacinação escolar. A gente leva a vacina, seu filho vai estudar, além dele estudar, ele volta também protegido. Mas aí a gente está vendo a dificuldade das pessoas, dos pais e responsáveis aderirem a essa vacinação, sabe? E isso é preocupante, porque é como você falou, você queria estar vacinada, eu também queria estar vacinada, mas hoje a vacina só está liberada para esse público de 10 e 11 anos, e infelizmente alguns pais estão postergando. Eu ouço a fala assim, né? Até uma amiga minha me ligou esses dias, Renata, e aí, é seguro mesmo? Vacina ou não vacino? Vacina o quanto antes, né? Às vezes o pai fica esperando, não, vou esperar para ver um número de crianças que vai ser vacinada, para ver se realmente não vai acontecer nada. Gente, os estudos já tem mais de 4 anos e meio. A vacina não foi liberada, né? Assim, não veio agora, não, né? Não, né? Não surgiu, então, né? ela não é de agora, né? E como eu falei, foi uma vacina muito difícil de ser produzida. E a gente precisa valorizar isso, né? É uma vacina segura, é uma vacina efetiva. E é igual né? você falou, não tem mais esse problema que, tipo assim, se a pessoa pegar, se for uma dengue hemorrágica, tá vacinada, pode piorar o caso, Não, né? essa vacina ela não tem esse problema, né? Então, assim, ela é segura porque ela confere proteção contra os 4 sorotipos. Ela tem anticorpos de superfície neutralizante contra os 4. Né? Se não tivesse uma ou outra, a gente poderia ter sim essa complicação. Não é o caso da Qdenga. E no centro de vacinação, tem as pessoas para explicar. Às vezes o pai chega lá com alguma dúvida. Ai, meu filho tem isso. Meu filho teve essa doença tal. Será que pode tomar? Tem Sim, essas pessoas para estarem esclarecendo. O que a gente percebe é que, infelizmente, muitas pessoas não procuram essa informação, né? Eu fiz um trabalho muito bacana, só que assim, às vezes a gente não tem pernas também para abraçar o mundo, né? Claro. Às vezes a gente quer, mas não consegue. Nós estávamos percebendo, esse trabalho de vacinação escolar no município, ele é antigo, né? Eu sou muito proativa nesse sentido. Gente, eu não dou conta de... Eu falo, gente, não dá mais para ficar na unidade de saúde esperando as pessoas irem vacinar. A gente tem que levar para mais perto. Esses dias uma fala de uma senhorinha me comoveu no supermercado. A gente estava fazendo a vacinação noturna no supermercado e ela falou assim para mim: minha filha, eu vim só comprar um leite e tô saindo protegida. Olha aí. É isso. Porque vai passando e a gente esquece de vacinar, a gente esquece, eu não sei nem onde está meu cartão de vacina, mas eu sabia que eu precisava vacinar. Quantas pessoas não Então, têm cartão de vacina? Exatamente isso. Às vezes é a oportunidade. Quando a gente leva a vacina para mais perto do público, a gente consegue alcançar. Porque existem pessoas que são exitosas, que às vezes têm o receio, aquele medinho de agulha, e fica fugindo. Mas quando você leva, ela vai e vacina, porque ela sabe que é importante. E existem as pessoas que realmente se recusam por essa falta de informação. E é isso que a gente tem procurado trabalhar muito, sabe? Com os meus profissionais lá, a gente trabalha muito essa questão de informação. Eu preciso ter conhecimento suficiente para esclarecer as dúvidas dos meus pacientes. Porque se a pessoa chega lá cheia de medo e você não consegue, né, passar segurança para ela, ela não vai querer ser vacinada, né? Então, hoje as pessoas estão carentes de informação. Então, na escola, eu estava percebendo essa baixa adesão. E aí, o que eu fiz? Eu falei assim, não, vamos trabalhar diferente. Em vez de só levar a vacinação no dia, vai ter uma reunião de pais. Então, vai ter uma reunião de pais, aí eu combinava com o diretor, me dá uma palavra lá de 15 minutinhos. E aí eu ia e fazia uma palestra com esses pais. Porque se a gente marcar também, vai ter uma palestra de vacinação. Não vai, não. Né? Então, eu aproveitava esses momentos de entrega de nota ou qualquer outra fala lá da escola e ia. Gente, é assim, e eu me colocava lá à disposição deles. Falar, olha, hoje eu não estou aqui para palestrar sobre vacina. Eu estou aqui para ouvir
as suas dúvidas, os seus medos, e a gente vai ter uma conversa para esclarecer, né? O que eu puder trazer de informação para você que for útil, a gente vai estar aqui para isso. Gente, foi sensacional. As Olha. escolas que eu estava tendo baixíssimas adesão. Teve 3 escolas que eu tive 100%. Todos os pais, familiares Olha. e alunos foram vacinados por meio da porque você informação. abrange, além dos alunos, os pais também. Exatamente. E vai naquelas dúvidas que causa até dores para os pais. Sim. Porque os pais ficam assim, ai meu Deus, meu filho tá tão bem. Aí de Isso. repente eu vacino, começa a ter complicação e tudo. E tem até uma que eu tava pesquisando também, o pessoal muito assim, levando para um lado negativo, a da HPV. Para as meninas. Sim. Assim, vai vacinar. Estimular. Aí o pai fala, tá estimulando sexualmente. Não. Minha filha, isso quer dizer que minha filha já teve contato sexual? Aham. E não é nada disso. Não é né, nada doutora? disso. Às vezes é só questão mesmo de esclarecer, né? Essas dúvidas que ficam na cabeça dos pais. Diz que pode ficar infértil, causar problemas no útero. Eu ouvi Foram muito. inúmeras, né? Eu ouvi muito falácias assim. a esse respeito. E na verdade ela vacina a menina justamente para tirar da mulher. Para se evitar, né? Na verdade, a vacina ela é mais efetiva. Vários estudos comprovavam que, por exemplo, nenhuma pessoa de 25 anos que já está em atividade, né, com a vida sexual ativa, e uma criança de 9 anos, 10 anos que não iniciou, né, sim. a vida sexual, a vacina é muito mais efetiva. O nível de proteção para a sua criança vai ser elevadíssimo do que depois ela tomar lá com 20, 25 anos. Mas ainda né? faz efeito. Faz tipo, efeito. Com 20, 25 Ele é diminuído, anos. mas ainda faz efeito sim, tá? A vacina ela é comprovada a eficácia até 45 anos de idade. Olha aí. E até para tirar da mulher, assim, aquela pejorativa dela já tá numa relação sexual. Então, faz isso antes, normalmente, do que ela tá Exatamente, esse é o melhor momento. E hoje, lembrando que a vacina de HPV não é só para as meninas. Meninos Exato. também, a partir de 9 anos, devem receber essa vacina. Excelente. E é extremamente importante, porque a maior parte, né, dos homens, do sexo masculino, eles disseminam a doença e são assintomáticos, né? Então, olha aí, a importância de você estar protegendo o seu filho e também de estar protegendo as pessoas com quem ele vai se relacionar. E é algo que a gente tem que falar, quem tem, né, seus filhos, porque hoje está começando a questão desse início da sexualidade, tudo já está começando Muito mais precoce, né? A gente tem que cair nessa real, é a verdade. né? Então, por isso que a gente tem que estar orientando nossos filhos. A pessoa que tenha dúvida de vacinação tem que procurar, gente, um profissional da área. Tá com suas dúvidas, eu tiro por mim, que eu sou mãe, Sim, eu tenho meus a gente receios, fica com medo, a gente fica com medo. Então, procurar saber, agora, com pessoas certas, porque se Sim. você vier aqui na internet digitar lá no Google, vacina, não sei o quê, nossa, você é igual a bula de remédio, né? A gente confunde toda. Então, você tem que chegar, minha filha já teve isso, meu filho tá com isso, eu posso vacinar, como é que eu faço? Esclarecer, mas não deixar também, é claro que quem decide é a pessoa, mas não deixar, não falar um não já de primeira. Sim. A pessoa abrir e falar, não, essa vacina vai ser boa para isso, isso e isso. Compensa eu tomar? Então eu vou procurar a pessoa certa para esclarecer minhas dúvidas. Sim. Isso é importante. E não deixar, tipo assim, não vou vacinar porque eu vi que não é boa, que causou isso na minha vizinha e causou isso na fulana, eu não quero mais. Lembrando que é muito relativa a questão de reações adversas, por exemplo, né? Existem pessoas que são mais propensas, que vai ter ali aquele índice elevado, e outras que não vão ter nada. Por exemplo, você citou aqui, Renata, eu não tive nada com a vacina AstraZeneca. Eu senti alguns sintomas, também recebi, né, como profissional da saúde, a que veio no momento era AstraZeneca. Recebi e senti mal com a segunda dose. E aí a gente precisa esclarecer algumas questões também que estão relacionadas à vacinação e que às vezes as pessoas confundem os efeitos. Por exemplo, existem alguns mitos, né? Já vi até alguns pediatras, né? E aí a gente está trabalhando, a Sociedade Brasileira de Imunizações está trabalhando também. Existe até alguns artigos agora para trabalhar com os pediatras a respeito dessas informações relacionadas à imunização.
Alguns profissionais que indicam, por exemplo, fala para a mãe, dá um remédio, um antitérmico lá antes da vacinação, né? Então, assim, vários estudos comprovam que existe sim uma interferência ali, né, no nível de proteção. Nossa. Então, não façam isso. A Novalgina. Antes da vacinação, dipirona, paracetamol, nenhuma medicação antes da vacinação. Se você vai vacinar o seu filho, né, se você vai se vacinar, vai lá, recebe seu imunobiológico. Depois a gente avalia risco-benefício, né? Existem sintomas que a gente consegue melhorar com cuidados, né? Então, por exemplo, a dor no local de aplicação, para vacina, o que eu faço? Uma compressa fria no local da injeção. Gente, é incrível. Porque às vezes a gente eu sempre gosto de trabalhar com teoria e prática. Sim. Então, eu sempre falava muito isso para meus pacientes e eu nunca tinha testado. Aí fui receber uma vacina muito dolorida e falei assim, eu vou testar hoje. Fiz a compressa, né? Nas 6 primeiras horas, continuei com a compressa. Gente, reduziu 80% da dor, né? Então, funciona. Renata, tive febre após a vacinação. O que eu vou fazer? Vamos fazer uma compressa, vamos tentar com cuidados antes da medicação. Entendi. Porque qual que é o primeiro impulso de todo mundo? Vou me medicar. Exato, né? O antitérmico. Exatamente. Então, a gente precisa avaliar. Por quê? Vai diminuir, sim, né, o nível de proteção da vacina. Você já levou uma picada, né? Eu não gosto de picada, gente. Acho que a maioria das pessoas não gostam. Então, você já foi picada ali, já levou a vacina, então que você tenha o maior índice de produção de anticorpos, o maior nível de proteção possível com aquela vacina, né? E medicações vai interferir, sim, nessa resposta imunológica. Então, a preferência é não utilizar. Eu fiz isso lá em casa, na primeira dose do meu filho da Covid, né, adolescente. Sim. Ele não teve nada. Na segunda dose eu estava trabalhando, ele me ligou e falou, mãe, tô tremendo de frio. Tava um sol, né? E eu falei, não, então você tá com febre, coloca o termômetro e me fala qual a temperatura que vai dar. 39,4. Falei, vai pro banho e aguarda eu chegar. Cheguei lá, fiz compressa, cuidei dele. Gente, foi 30 minutos de cuidado, a febre baixou, não precisei dar medicação para ele. Talvez se eu tivesse dado a medicação, ele ia ter uma resposta imunológica menor. E aí aí tem muita gente que fala assim, eu falo, gente, quando eu dou vacina nos meus filhos, eles têm febre, eu acho maravilhoso. Por quê? Qual que é o segredo? Se está tendo febre, se está tendo reação, ele está tendo um índice de produção de anticorpos altíssimo naquele momento. E isso é excepcional, né? Então, vou tratar com os cuidados. Está funcionando. Vou tratar com os cuidados, evita a medicação. Mas, Renata, a febre não baixou, continuou. Aí sim, eu faço a medicação. Não vou correr o risco ali do meu filho ter né, uma convulsão por febre ou qualquer outro tipo, né, causar outros riscos para ele. Então, a gente sempre avalia risco-benefício. Mas a medicação é um último caso junto com a vacinação. No caso da dengue, para essa população 10, 11 anos, tem alguma contraindicação? Vamos supor, quem é alérgico, alguma coisa não pode tomar? Não, no momento assim, só se, por exemplo, a criança recebeu a primeira dose e apresentou uma hipersensibilidade à vacina. Pode acontecer. Raros casos também, tá? Nesse caso, não é indicada a segunda dose, né? Entendi. Se for um adolescente, acho que nessa idade pouco provável, né? Mas se tiver um adolescente gestante, não pode também, amamentando também não pode. E no mais, assim, não existe uma contraindicação específica para essa idade. Entendi, porque H1N1 tem ainda para ovo, não tem? Na verdade, não é uma contraindicação, é um cuidado, é uma precaução. Entendi. Se existe uma alergia severa, comprovada, porque tem mãe também que chega e fala assim, meu filho tem alergia a ovo, mas a criança ingere bolo, ingere várias coisas que vai ali o ovo, então a gente precisa de ter realmente isso comprovado. Entendi. Acompanhamento, né, correto ali com alergista, imunologista, para saber se realmente procede essa alergia. Existe comprovada alergia, não é que a criança não pode tomar, ela vai tomar, só que ela vai receber a vacina em um ambiente que tenha um suporte ali, né? Se ela tiver ali um choque anafilático, alguma reação mais grave, ela tem um suporte e na maioria dos casos nem acontece, viu, gente? E é perguntar mesmo, né, doutora Renata? Chegar lá e falar assim, ó, minha filha tem uma alergia grave a leite, que hoje tem muitas. Aí tem algumas vacinas que a gente tem que ter o cuidado, tem algumas que não são indicadas para crianças que têm alergia à proteína do leite, né? Então, realmente, essa informação da triagem, eu sempre trabalho muito isso também com os nossos profissionais, ela é essencial.
porque é o momento que você vai conhecer ali o histórico do seu paciente e saber indicar quais as melhores vacinas, quais que são indicadas, quais que não são, né, para poder fazer um atendimento completo e seguro para o paciente. Hoje o adulto que quiser se vacinar, ele pode chegar lá no posto com cartão ou não tem nem cartão, Às né? vezes a gente já não tem mais esses Não tem cartões mais, cartão. né? Aí chega lá e fala assim, ó, eu quero atualizar minhas vacinas. Ele tem essa possibilidade de estar lá, com certeza. indo lá atualizando. A minha primeira orientação, gente, tomem o cartão de vacina como se fosse seu RG da saúde. Então, é importantíssimo. As pessoas não têm esse hábito, essa cultura de guardar cartão de vacina. Ah, perdi, vou lá e tomo de novo. Esse excesso de vacina também pode fazer mal. É isso né? que eu ia perguntar. Saindo naquele novo, no gov.br, quando já toma, Sim, já tá ia falar entrando. sobre isso. O que acontece? O nosso sistema de informação, ele é muito novo, né? Então, a gente começou com ele trabalhando mais o Covid. Não, o calendário infantil, tá. né? Então, assim, a gente priorizou lá no início, quando surgiu o sistema de informação, a gente priorizou as crianças, de ter todas as doses das crianças lançadas no sistema de informação, né? E agora, aos poucos, a gente está trabalhando com a vacinação adulta. Porque se o adulto perde o seu cartão, a gente tem lá no sistema registrado essas doses e a gente não precisa fazer tudo de novo. A gente faz, às vezes, só as doses de reforço, o que for necessário. Mas, como é um sistema novo, a gente não vai ter isso para tudo. Hoje a gente tem, né, eu diria aí 95%, 99%, porque teve doses perdidas nesse processo também, de Covid. Então, Covid, a gente conseguiu levar bem o sistema de informação. A maior parte das pessoas vai ter lá no Conect SUS registrada a sua dose que recebeu. Febre amarela. amarela. Vacinas de rotina, febre amarela, hepatite B, antitetânica. A gente não tem isso tão efetivo ainda, né? Tão registrado corretamente no sistema de informação. A gente está trabalhando ainda esses dados. Por isso que é importante guardar o seu cartão de vacina, né? Sabe o que eu sempre sugiro? Tire uma foto e armazena ali no seu e-mail, né? Então, se você perdeu, você tem pelo menos o registro e a gente consegue acompanhar isso mais de perto. Porque tem gente que está tomando vacina repetida. Desnecessariamente, né? Tem gente que todo ano, às vezes muda de emprego, a empresa pede, vai lá e faz tudo de novo. Ou vai viajar. E existem riscos também para isso, né? Então, é importante a pessoa ter conhecimento do seu histórico vacinal, ter guardado o seu cartão de vacina. Mas de tudo, Renata, não tenho, né? Perdi. Mesmo assim, procure unidade de saúde mais próxima. Na verdade, é ainda mais indicado que você procure, porque você não sabe o que você está protegendo. Pois é. Né? E aí eu ia te perguntar, tem diferença das vacinas da rede pública para a rede privada? Existem algumas diferenças, sim, poucas vacinas. Mas eu diria que a maioria das vacinas do SUS não é necessário você pagar hoje para vacinar a sua criança, por exemplo. Pouquíssimas vacinas que você vai precisar pagar. Hoje eu indicaria, por exemplo, a vacina de meningite. Porque na rede pública, né, pelo SUS, hoje a gente tem a meningo C e a CWY. Porém, a gente ainda tem um número de casos altos aí da meningo B, né? Isso. Do tipo B. Então, que a gente não tem disponível no SUS, mas que é importante os pais fazerem nos seus filhos, né? Ela é um pouquinho, né? O valor é um pouquinho alto. Ela é cara. Porém, o benefício, né? É igual eu falo, gente, tem coisas que às vezes as pessoas vão falar, é porque vocês têm dinheiro, não sei o quê, mas tem coisas que vale a pena a gente estar ali economizando para prevenir, porque a meningite ainda existe. Existe. Né? E a meningite B mesmo, tem muitos casos no Centro-Oeste que eles falam também, né, doutora Renata? O índice de letalidade altíssimo. Altíssimo. Sequelas altíssimas. Então, né? assim, vale muito a pena a pessoa estar vacinando. Eu vi até assim o sarampo, aqui no Brasil, graças a Deus, está bem erradicado ainda assim, com poucos casos, mas mundialmente são milhares de mortes, são dezenas de milhares de mortos anualmente. É muita coisa. É muita coisa. E às vezes a pessoa pensa que é uma doença qualquer. Gente, pensa, você perder uma pessoa, né? Um filho, um parente, alguém que você ama, sabendo que você tinha ali nas suas mãos uma vacina que poderia prevenir aquilo. Né? Não, eu acho que a gente tem que estar procurando informações, igual eu já falei aqui. Eu não vou estender muito por causa do horário, doutora Renata. Já do bate-papo eu só aqui. vou te perguntar assim, tem a vacina
Na rede pública, para pneumonia, igual a Prevenar, né, que a gente toma na rede privada, tem na pública? Sim, hoje nós temos vários tipos, né? Aham. Subtipos da vacina de pneumonia. Na rede pública hoje é preconizado para as crianças a pneumo 10, Aí, né? ó. Mas nós temos também a pneumo 13, que geralmente é fornecida pelo CRI, né? Que é o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, que faz o atendimento para as pessoas que têm maior necessidade, né? Que são mais vulneráveis. Isso. E nós temos também a pneumo 23, né? Mas na rede privada nós temos a pneumo 15, né? Que contém 2 sorotipos diferentes a mais. E lá fora, no exterior, nós já estamos aí com a pneumo 20, que está chegando para a gente também daqui Ó, uns que dias. coisa boa. E é preciso a gente estar levando essas informações, porque está tendo muito caso de pneumonia Sim. também, né? A gente está vendo Lembrando que a muita vacina gente. confere proteção também, não só contra a pneumonia em si, otite, por exemplo. Meu filho, ele tem recorrências de dores de ouvido. Falei, gente, vou pagar 15 para ele. Então, existem outras doenças que a vacina também confere proteção, né? Isso, aumenta a tipos de imunidade, meningite, aumenta essa imunidade. Então, é importante, sim, estar com todo o calendário completo e buscar essas informações, né? Isso. Tem algumas vacinas que eu não preciso pagar, que eu tenho disponível na rede pelo SUS, né? E tem outras que também são excelentes, que às vezes você economiza ali numa saidinha, no fast É o que eu food, numa alimentação que falo, não é nada porque saudável, para poder proteger o seu filho. Aqui a gente está batendo um papo com a Renata Cordeiro Andrade, ela é coordenadora de imunização aqui de Aparecida de Goiânia. Falou muito sobre vacinação, muito esclarecedor esse bate-papo. Agora, Renata, no finalzinho do nosso programa, a gente quer conhecer Renata mesmo, sabe? Não é a coordenadora, né? Não é essa enfermeira que faz esse trabalho de excelência aqui em Aparecida de Goiânia, não. Mas a gente quer conhecer com você um hobby que você tem, Renata. Então, hobby. Você tem tempo, né? Porque trabalhar desse tanto. Né? Eu amo leitura, gente. Só tá me faltando tempo mesmo, porque aí às vezes eu começo os livros e não consigo finalizar. Mas eu amo leitura, amo estudar. Então dá uma sugestão de livro pra gente aí, pra gente... Quando a gente lê, a gente lembrar da Renata. Então, atualmente eu tô apaixonada no Milagre da Manhã. Um livro excelente que eu indico aí, né, pra você que tá querendo ter mudanças aí excepcionais na sua vida. É um livro muito bacana. Vale a pena conferir. Milagre da Manhã, né? É muito bom. Fica a dica aí pra vocês aí. Renata, um sonho que você tem? Um sonho? Eita, são tantos, Tá né? bom, né? Ai, mas atualmente o meu sonho é realmente conseguir conciliar melhor a minha vida profissional com a minha vida de mãe, sabe? Porque eu tô vendo os meus filhos crescerem e eu tô participando, eu acho que às vezes eu tô participando pouco. Sabe aquela culpinha que Sim. toda mãe sente de querer estar mais presente acompanhando e passa tão rápido, né? O meu pequeno esses dias tinha 1 mês de vida, hoje já tá com 5. Então, o meu sonho é poder ter mais qualidade de vida com a minha família. E a gente percebe que isso é geral, né? É geral. E eu sempre falo para as mães, porque às vezes tem aquele ditado, quando você vira mãe, nasce uma culpa, né? Então eu falei, gente, tira a culpa. Dê o seu melhor. Você está dando o seu melhor dentro da sua realidade, naquilo que você pode. Não é que você não possa melhorar, mas no momento é isso que você tem para dar, para fazer pelo seu filho, tá ótimo. Se ele se sente ele vai se sentir amado do mesmo jeito, então não carrega essa culpa, porque é muito ruim, é muito pesado para as mães, né? Essa culpa, essa coisa assim, parece que eu não estou fazendo o que eu devia fazer, não estou dando o meu melhor, não estou conseguindo, porque aí a gente começa a ver tantas coisas de mães que fazem isso pelo filho, faz isso, e faz a gente tarefa. começa a se cobrar tanto. E aí a gente fala assim, parece que está faltando, né, aquela coisa. Não, acho que tem que centrar e falar assim, gente, eu estou fazendo o melhor para o meu filho no momento. Então, tá ótimo, ele vai se sentir amado. Né? Quando a gente se entrega, é verdadeira com a criança, ama aquela criança e tudo, então acabou. Aquilo ali não carrega essa culpa. Renata, tem uma frase que você gosta de falar no seu dia a dia, você gosta de ouvir e que a gente escuta e lembra de você? Então,
Não é uma frase que eu falo muito, mas eu levo como lema de vida, assim, desde adolescente, na verdade, né? Quando eu fui criar o meu primeiro e-mail, eu criei baseada nessa frase e eu levo ela comigo até hoje, que é Cristo vive sempre em mim. Né? Então, se eu tenho ele no meu coração, eu vou fazer o bem para o meu próximo, né? E eu vou conseguir ser uma pessoa de luz na vida das pessoas. Por falar nisso, aqui a gente encerra um programa, a Gabi sempre pede pra gente pegar uma palavra. Uma palavra, Pra gente, assim, uma mensagem positiva pra gente. E que sirva para todos nós, né? Sim. Você lê, Gabi? Não, pode ler. Vamos lá, então. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Essa é a herança dos servos do Senhor, e essa é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Isaías 54, 17. Amém, amém. Amém, né? Eu acho Que lindo. a palavra bíblica, assim, ela dá... Ela engrandece, fortalece. A certeza, né, da gente estar querendo sempre o caminho, assim, querendo fazer o bem, não que não somos perfeitos em tudo, mas, assim, ela dá aquela, igual o Tiago falou, aquela firmeza da gente querer estar no caminho certo, né? Porque tem tantas coisas para a gente desviar, né? Tantas mais fáceis, né? Um caminho mais fácil, mas que não é tão legal. E aí a gente sempre pede para Deus assim, ó, orienta. Se eu estiver desviando... Me endireita. Me endireita, porque a gente tem essas imperfeições, sim, claro, né? Somos humanos, todos né? os dias. Então, quando eu falo assim para Deus, quando o Senhor vê que, pode vir, que a gente escuta, sim, né? Eu falei assim, o Senhor coloca uma pedrinha ou dá aquela vozinha assim, fala, Gabriela, minha filha, o exame de consciência que a gente faz, né? Doutora Renata, muito obrigado por esse espaço aqui, por esse bate-papo com a gente. Enriquecedor, muita informação de qualidade e que com certeza vai ajudar muitas pessoas aí a tirarem suas dúvidas. Obrigado. E sim, se precisar procurar você, pode procurar como, doutora? Então, estou disponível, né? Tem o meu Instagram. E aí eu até comecei ali a querer dar uma mudançazinha no meu empreender nesse lado virtual também. Eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa, até contra essas desinformações, né? Eu preciso combater de alguma forma. E aí eu me propus, né? O meu Instagram hoje não é só pessoal, é para levar mesmo informação a respeito da imunização, a respeito dessas fake news. Tô tendo pouco tempo para investir ali, mas pretendo, né, me dedicar um pouquinho mais nessa área. Então, para quem quiser seguir lá, é @RenataCordeiroAndrade, é a primeira que aparece lá disponível. E eu estou também aqui na coordenação de imunização do município, né? Atuo aqui no município, estou lá disponível na central de imunização. Vocês podem procurar o telefone de contato também, qualquer dúvida relacionada à imunização é 3545-5868. Toda a nossa equipe está lá também disponível, né? E assim, foi muito bom estar aqui com vocês. Eu agradeço, né, essa oportunidade riquíssima. Foi um bate-papo muito bacana, muito tranquilo, né? E eu espero poder ter levado um pouquinho do conhecimento que a gente tem aí a respeito da imunização. Um pouquinho não. Muita coisa, Muita coisa. Eu agradeço muito, doutora Renata. Que Deus continue iluminando seu caminho, que realize todos os seus sonhos. Né? E que, com certeza, a gente traz pessoas aqui que têm um propósito de vida de ajudar pessoas. Então, assim, com certeza esse é o seu propósito também. E que Deus continue abençoando aí. Amém. Viu? Toda a sua família, viu? Vocês também. Deus abençoe. Obrigado, doutora Renata. Obrigado também, Gabi, mais uma vez. Eu que agradeço, Tiago, Pedro e todos que estão nos assistindo. É isso aí. Aproveita para compartilhar esse bate-papo que nós tivemos aqui hoje com a doutora Renata e todos os vídeos que nós temos aí com Simplesmente com Gabi. Conto com você na próxima terça, se Deus quiser. Um abraço a todos e fique com Deus. Tchau, tchau.